Realmente, assim, eu como São Paulino, obviamente, eu não gostaria de ver Tite no Flamengo. Eu não gostaria. Porque eu acho que aí Flamengo... É uma ameaça de hegemonia. Uma ameaça de hegemonia, né? Aí Flamengo poderia explorar seu máximo potencial, né? O plano não era esse, a ideia era não estar no Brasil. Houve uma ou outra proposta, claramente não as que ele entendia que receberia, senão ele estaria olhando o futebol brasileiro de longe, já trabalhando. E o Flamengo é um clube que você precisa parar, entender aquilo que ele representa e aquilo que ele pode te trazer de oportunidade profissional. Meu querido, vocês têm que ver o que o Lugano falou que vai acontecer se o Tite assumir o Flamengo, hein? Olha, eu gosto bastante do Lugano, ele comenta muito bem sobre o futebol, foi um baita de um zagueiro e teceu comentários aí de animar, digamos assim, a torcida do Flamengo. Tem aí o Capita falando também, o Amoroso, o André Plihal, o Fernando Praz, toda a galera aí repercutindo essa situação do Tite no Flamengo. Aliás, deve se definir essa semana a situação do Tite, tá? Então você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, meu querido. É fácil, se inscreve aí, botão aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Depois tem um outro programa também com mais debate que a gente vai reagir, mais informações também no final do vídeo aí sobre montagem do time do Flamengo, tá? O Flamengo vai, meu irmão, vai botar grana pra rolar, é claro, sem botar o clube aí em risco financeiro, mas vai botar aí o dinheiro pra montar um grande time no ano que vem. Eu falei sobre isso no final do vídeo e tem muito mais aí, debate, informação, então acompanha até o final, se inscreve, aciona o sino, vamos lá. Agora, o Flamengo, Tite, ao que tudo indica, será o Tite. Mas o momento que ele vai assumir parece ser o mais importante, né, Fábio? A gente não sabe ainda. Sim, porque então a gente não sabe qual vai ser o momento que isso vai acontecer, se vier a acontecer, né, Plirra? Porque assim, a gente fica baseado, isso que eu tô falando, ele deu uma declaração que ele não trabalharia em 2023, E né? acho que ele tá preso a isso, O Flamengo precisa de um profissional para hoje. Mas né? aí fala, o Flamengo precisa, o Flamengo... Uma declaração forte pro forte. Não foi Pode me chamar de mentiroso. Então, e o Flamengo não tem nada a ver com isso, porque o Flamengo ele tem que planejar o seu 2024. O que é o planejar o 2024? É lutar por uma vaga de Libertadores, é entender os contratos dos jogadores. Vaga direta, isso tem que ter vaga direta. Vaga direta. Isso tem jogadores com contrato se encerrando, então é importante esse novo comandante participar desse processo de renovações de contrato, de dispensa de jogadores, de montagem do novo elenco. Então, assim, o Flamengo não tem tempo para esperar o Tite em 2024. Né? E eu acho que o Tite tem que, se ele quiser trabalhar no Flamengo, ele tem que esquecer essa declaração. Limpe a área. Ah, pô, mas se o cara não tiver capacidade para fazer eu acho que esse Flamengo está pensando em Tite para darle carta branca, né? Um treinador do nível de Tite que vem à seleção tem que ter carta branca e acho que Tite, imagino eu, deve estar negociando hoje e pedindo para o Flamengo, né? Eu que decido, eu que faço a gestão e aí seria realmente, ou a gente até poderia haver um Flamengo mais poderoso, né? Ou voltar a ser poderoso. Você acha que porque como vai ser a situação do Gabigol? Não tem nenhum profissional capaz de Como vai ser a situação do Gabigol com o Tite, Capita? Eu acho que dá pra... Tá bem, pide levar. perdão também. Pide perdão. É no calor da emoção, né? Você fala do Gabigol cantando da Copa do Mundo. Eu acho que é no calor da emoção, agora, na empolgação do torcedor. Eu não imagino o Tite no Flamengo assim, com falta de poder, né? Imagina que você está negociando, que é carta branca. Autonomia maior do que qualquer outro. Todo mundo. Só Jesus ali no Por isso alto. que é ele. Por isso que querem ele. Que é um cara que pode chegar no Flamengo. Não, mas fala também carta branca. Ou seja, tendo em conta... Imagina só, isso nem deveria acontecer, né? O Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pela estrutura que o Flamengo tem, o Flamengo não poderia entregar a chave pro Tite nenhum treinador, como tem costume de fazer. Eu vou te perguntar uma coisa então, Fábio. Traz um grande treinador e entrega a chave. O Flamengo tinha que ter profissionais capazes. São Paulo não entregaram, não. Não entregaram porque... Ô, Fábio, São Paulo tu conhece mais o... Ele pegou a chave, né? Ô, Fábio, ele pegou a chave, mas o São Paulo ele pegou a chave do quarto e abriu o banheiro, cara. Ele foi no... Errou. O Tite não vai fazer isso. O time do Flamengo tava aqui, ele abriu a porta. Exatamente. O Flamengo tinha que ter profissionais para auxiliarem o Tite nesse processo também. Profissionais capacitados. Uma pergunta, Fábio. Essa aí vai dar quadrinho. Realmente, assim, eu como São Paulino, obviamente, eu não gostaria de ver Tite no Flamengo. Eu não gostaria. Porque eu acho que aí Flamengo... É uma ameaça de hegemonia. Uma ameaça de hegemonia, né? Aí Flamengo poderia explorar seu máximo potencial, né? Um cara inteligente, atualizado, obviamente com uma gestão comprovada de grupo a todo nível.
acho que poderia ser muito perigoso para os concorrentes, né? Ô, Fábio, tu Porém, conhece tomara que o Flamengo não bem, dê autonomia para ele. Tu conhece o Flamengo bem? Assim, o de hoje um pouco menos. Não, assim, eu vou te perguntar isso antes de eu falar. Tu falou que é errado o Tite ter carta branca, eu também concordo. Não, carta branca não, chave do clube. O treinador não pode, o treinador está abaixo da diretoria. Isso, exatamente. Aí tu falou que, mas era importante ter diretores profissionais. Profissionais Aí eu te pergunto, um time que nem o Flamengo, o diretor de futebol, no caso do Marcos Braz, ele é remunerado ou não? Não, porque o Marcos Braz ele é vice de futebol, que é um cargo não remunerado pelo estatuto. Mas tem duas situações. O cara que comanda o departamento de futebol do Flamengo, ele não pode ter um outro emprego. Exatamente. E não pode não ser remunerado. Sim. E pior ainda... E são as duas coisas ao contrário. Ele tem um emprego, que ele é um emprego público deputado. E sabe uma coisa pior? Ele é não remunerado. E a outra coisa pior é se ele for remunerado e tiver o segundo emprego ainda. Mesma coisa. Porque diz que não pode ser ele, Rui Costa no São Paulo, Rodrigo Caetano no Vasco, no Atlético, Anderson Barros no Palmeiras. Imagina só eles saindo um dia de tarde para ir trabalhar em outro emprego. Exatamente. Cara, é surreal. É um absurdo, isso é um absurdo. Um time do tamanho do Flamengo, a estrutura que profissionalismo, cara. Mas no caso, o diretor remunerado do Flamengo é o Spindel, né? Só que aí tem o cargo de vice-presidente, que é o Marcos Braz, que é realmente um absurdo o cara, enfim, ser vereador e ser VP, na minha opinião. As pessoas às vezes confundem SAF. A SAF vai vir para profissionalizar. Tem times associativos que são profissionais. A questão do profissionalismo não está no modelo. Exatamente. Está nos processos dentro do clube, cara. E não é Perfeito, absurdo, cara. O clube com o maior orçamento do país. Assim, vão discordar de mim, mas para mim não entra na minha cabeça. Uma, que ele não seja remunerado. Não tem como discordar de você. Que ele não seja remunerado, que é absurdo. E outra, se ele for... Cara, não... Quando o Flamengo ganhou tudo com Jesus, o Braz ainda não era vereador. Não, antes não. Agora, mas ninguém discutia isso. Quando o time começa a perder... Mas ele estava mais próximo do futebol, cara. Estava mais próximo do futebol. Fazia uma outra função. Nível Tite vai querer ter esse poder, né? Sem dúvida. E não ser, talvez, dirigido por caras que, obviamente, têm menos capacidade que ele de gestão e de conhecimento de mercado, né? Sim. O Flamengo venceu o Bahia, iniciou a semana de treinamentos, mas ainda segue sem técnico. Paciência é o que resta ao Flamengo para 2023. O clube ainda movimenta as peças no tabuleiro para ter Tite como técnico. Mas tem de aguardar. Não há outro jeito. Cabe muito mais ao treinador decidir quando vai se dar o pontapé inicial no trabalho. Enquanto Mário Jorge segue no comando, foi assim contra o Bahia e é quase certo que vai seguir do mesmo jeito contra o Corinthians no sábado, na Neoquímica Arena. Na reapresentação desta segunda-feira no Ninho do Urubu, o treinador interino comandou mais uma vez a atividade e ele e a comissão técnica sub-20 estão avisados de que as chances de ter Tite no banco contra o Corinthians são praticamente nulas. A diretoria rubro-negra mantém conversas com o ex-comandante da seleção e seu staff. Há otimismo, mas a ideia é de que, com tudo acertado, ele só assuma a partir da próxima semana, na pausa da data FIFA. E aí sim possa começar a desatar nós. São Os três ali devem vir, né? O filho dele, não sei se César Sampaio vem também, né? Tem que ver. Problemas apontados por Sampaoli. O agora ex-técnico enfim se despediu do Flamengo em uma rede social. Disse que gostaria de ter mudado muitas coisas, mas esbarrou no que chamou de motivos anteriores à sua chegada. O argentino é passado e, com calma, o Flamengo aguarda Tite. Vamos lá, a agenda do Flamengo do Brasileiro tem o Corinthians fora, Cruzeiro fora, Vasco da Gama em casa, Grêmio fora, ou seja, 3 jogos fora do Rio de Janeiro e o que é no Rio é o mando, mas é num clássico contra o Vasco. André, eu queria... As mais recentes informações dizem que a chance do Tite aceitar é grande no Flamengo, mas que essa história da Neoquímica Arena, que é o próximo jogo, né? Visitar o Corinthians é uma questão, do tipo, vamos esperar um jogo? Você acredita nisso? E aí eu te faço uma pergunta para anexar o Corinthians ao debate.
Você acha que a rejeição à escolha do Tite, óbvio que o corintiano não vai ficar feliz, mas acha que ele vai ficar indignado, assim, como algo inaceitável? A gente vive hoje num mundo de excessos, né? De opinião também. Existe um determinado tipo de pessoa que se relaciona com o futebol, e não só com o futebol, com os temas que são importantes a essas pessoas, de maneira muito exagerada, de maneira muito nervosa, irritada. Existe uma tendência para ofensa gratuita, às vezes, para indignação sem sentido. Eu tenho certeza absoluta que haverá um contingente, talvez significativo de corintianos, que se sentirá indignado com a possibilidade do Tite assumir o Flamengo. Haverá também uma quantidade muito grande de corintianos que entenderá que o tempo passou, o Tite treinou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, a carreira dele vai ter que continuar. O plano não era esse, a ideia era não estar no Brasil. Houve uma ou outra proposta, claramente não as que ele entendia que receberia, senão ele estaria olhando o futebol brasileiro de longe, já trabalhando. E o Flamengo é um clube que você precisa parar, entender aquilo que ele representa e aquilo que ele pode te trazer de oportunidade profissional, pessoal, chance de sucesso, tudo que a gente sabe que hoje o Flamengo tem num pacote a oferecer para os vários técnicos que passaram por ali nessa fase com orçamento, administração tocados de maneira muito profissional e muito competente. A parte do futebol nem tanto. Ele vai ter que pensar em tudo isso. Se o Tite está fugindo de um acerto rápido com o Flamengo para não ter que entrar em Itaquera como treinador de uma outra equipe, eu não posso fazer essa afirmação. Mas a gente falou sobre a divisão que ele certamente deve estar considerando enquanto avalia, né? Eu não tenho a informação que o Tite conversa diretamente com ninguém do Flamengo. O que eu soube é de consultas feitas a outras pessoas que trabalham com ele, que o representam. Isso é normal, mas diretamente eu não tenho, não sei que isso acontece. E me surpreenderia se acontecesse. Não agora que o Flamengo não tem treinador, mas antes sim. Então, o futebol é feito desse tipo de relação. O Tite é um cara zeloso da imagem dele e das próprias relações que ele sempre teve. E a relação que ele tem com o Corinthians é uma relação que ninguém vai ter como esconder jamais. E dentro desse zelo com a imagem, tem algo que ele disse antes da Copa do Mundo, que era não esperem que eu assuma um time brasileiro em 2023. Exato. Ele disse isso nos microfones, disse isso várias vezes fora dos microfones, e ele sabe que ele assumindo um time em 2023, ele estaria rompendo com uma palavra, e ele valoriza muito a sua palavra. Todo mundo tem direito de mudar de opinião, evidentemente, mas ele arcaria com o ônus de não cumprir com o que ele disse a todo mundo no ano passado, claramente porque esse cenário mudou. A escolha de carreira, se for o Flamengo, eu consigo entender, porque o que ele pode ganhar a mais do que o que ele ganhou no Corinthians, entendeu? Porque até o que é o sonho quase impossível para um time brasileiro hoje, ele conseguiu. Foi ser campeão mundial de clubes. Isso. Né? Então, ele ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro com um time incrivelmente bom, bem dirigido, espetacular em 2015. Então, seria uma volta que eu não sei se acrescentaria algo mais ao currículo dele. Voltar ao Flamengo, reconstruir o Flamengo depois de um ano muito ruim e, eventualmente, ser campeão, poderia talvez dar outras oportunidades a ele. Eu não sei se isso é uma desistência total de uma carreira internacional ou se é apenas um novo estágio, mas de um jeito ou de outro entendo que até mesmo no aspecto competitivo, de possibilidade de investimento e competir por títulos, o Flamengo te oferece mais que o Corinthians. E acho que todo mundo vai compreender. Como disse o André, o cara que é fanático e tudo isso. Esse cara normalmente ele não compreende nada. Então é perda de tempo esperar que ele compreenda, né? Eu acho que, de uma maneira geral, todo mundo entenderia a escolha. É o que me chamou a atenção, porque hoje eu encontrei o vegano da Fiel e ele, que é bem ponderado, estava indignado com essa possibilidade e disse que tinha bastante gente também nesse clima. Por isso que eu até trouxe essa pergunta para o ar. Corintiano, você está nesse barco de que vai achar inaceitável? Claro, o coração doer, todo mundo entende. Mas ficar indignado... Vamos falar do Sampaoli. Ele publicou uma carta nesta segunda-feira. Ele foi direto, é um texto curto. Eu acho que ele manda um recibo gigantesco, mas tem ali uma entrelinha, né? Aquela coisa do cheguei, né? Ele deixa claro que chegou e encontrou uma situação, né? Ele deixa claro problema prévio, né?
de uma tentativa de mudança que não aconteceu. Você acha que ela é simplesmente literal, uma mensagem literal, assim, do tipo, sem grandes bastidores? Ou ali tem a questão de uma mudança de postura e de resultado, ou até de ambiente? Como é que você lê essa entrelinha, se é que existe, na sua opinião, André? Então, não, eu acho que tem sim, mas é claro que não dá para... São poucas linhas, né? E se são poucas linhas, são poucas entrelinhas também. E não dá para a gente fazer uma avaliação conforme a declaração de um treinador, assim, por escrito, né, na rede social, que me parece muito mais uma formalidade do que qualquer outra coisa. E de acordo com o que a gente ouviu, aquilo que os jogadores disseram ao longo desse tempo todo, muitas vezes pedindo off, porque, é claro, é preciso preservar o ambiente, os jogadores também não têm por que se arriscar, foi uma passagem marcada acima de tudo, assim, mas assim, nunca é uma coisa só, mas acima de tudo, por um problema de relacionamento, um defeito de gestão com pessoas muito grave, muito sério. Muito. Que talvez em outros clubes tenha ficado evidente, mas mais no sentido da ranhetice, mais no sentido de uma personalidade difícil, assim ele era descrito. No Flamengo isso evoluiu negativamente para uma impossibilidade de convivência. Isso é o que se diz. Então, é claro que ele não vai assumir de maneira nenhuma esse lado, mas eu repito, ele, por onde passa, deixa a imagem de um treinador com excelentes métodos, com muito conteúdo para passar para uma equipe, mas com muitos problemas no relacionamento com o seu grupo. Quando o São Paulo trabalhou no Santos, trabalhou no Atlético Mineiro, aquilo que a gente ouvia era as diretorias têm muita dificuldade de lidar com ele porque ele não para de reclamar, ele não para de pedir, ele é muito exigente, ele nunca está satisfeito. Mas a gente não tinha do grupo de jogadores a impressão que a gente tem agora, depois daquilo que aqui e ali os jogadores do Flamengo dizem. Só para a frase mais sensível, para passar para o Bertozzi, infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar, Bertozzi. Uma frase tão genérica assim, que permite tantas interpretações, né? Eu acho que a intenção justamente é essa, é jogar no ar. Eu acho que ele evocou a emenda Homer Simpson, né? Que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É uma frase famosa do nosso querido Homer. E acho que ele foi mais ou menos por esse caminho. Se ele imaginava que o Flamengo seria um clube fácil, porque a gente sabe que no aspecto político o Flamengo tem muitas armadilhas, tem muitas cascas de banana, que o Flamengo tem um elenco com lideranças antigas, com senadores, e que tudo isso precisa de um certo tato para se lidar, e que, por exemplo, no passado o Dorival Júnior lidou magistralmente com isso. Eu acho que aí ele se iludiu, porque ele poderia ter conversado com mais pessoas para entender que algumas coisas de fato são difíceis, mas que de um técnico com a experiência dele e com a capacidade dele se esperava mais. E ele não chegou nem perto de entregar. Rapaz, o companheiro Lugano aí, né, sendo sincero, né, cara, falando que não quer o Tite no Flamengo. Ele como São Paulino, é claro que ele na figura de comentarista, né, ele deixa claro, eu como São Paulino não gostaria do Tite no Flamengo, porque a gente já teve uma declaração dessa, acho que do Lugano em outro programa da ESPN, né? Um outro companheiro, acho que o Renato Rodrigues, não falou exatamente isso, mas disse também que se o Tite assumir o Flamengo, que ele daria jeito no Flamengo, enfim, a mudar o departamento de futebol do Flamengo. E é mais ou menos o que o Lugano falou, cara. O Tite, ele chega com carta branca, tá? As informações que chegam aí dos amigos, dos portais, que eu apuro também, é que o Tite, ele vai ter carta branca para fazer a reformulação no time do Flamengo e também para contratações, tá? Inclusive, saiu uma matéria agora, rapaz, eu tô terminando de fazer esse vídeo aqui na madruga, saiu uma matéria agora no Globoesporte.com confirmando, tá, o que o Renato Maurício Prado trouxe, dizendo que o Landim não vai economizar, é claro, não vai botar em xeque a administração financeira do clube, mas para esse próximo ano, ele não vai economizar dinheiro para botar o Flamengo de volta ao topo, sobretudo que é ano eleitoral, e o Bandeira parece aí que vai se candidatar
né, numa chapa em conjunto com o Márcio Braga, a presidência do Flamengo. Então ele não quer perder essa eleição bandeira, né, de jeito nenhum. Então, meu irmão, vai ser um investimento forte aí pro Tite assumir o futebol do Flamengo e tornar o Flamengo vencedor de novo depois desse ano aí de 7 competições disputadas, vários vices e todas perdidas, né? Complicado, né, meus amigos? Bem complicado. Tomara que seja isso mesmo que o pessoal tá comentando, tá? Ameaça hegemonia, perigo pros concorrentes, explorar o máximo potencial do Flamengo. Tomara. Dá aquela moral, se inscreva no canal, assina o sino, deixa o like, tamo junto. Saudações rubro-negras.